Olá, eu agradeço mais uma vez o convite do CRN para estar participando de mais este evento de atualização dos profissionais nutricionistas. Hoje o CRN 4 Consciência. Nós tivemos oportunidade, no CRN 4 Atualiza, de estar abordando o paciente com COVID na enfermaria e no ambiente domiciliar. E hoje, com muito carinho, a gente vai falar do paciente em unidades de terapia intensiva. Eu sou Patrícia Sato, sou nutricionista, sou professora substituta de nutrição clínica do Instituto de Nutrição Josué de Castro, da UFRJ, sou mestre em nutrição clínica, sou especialista em terapia nutricional parenteral pela Braskem, e membro do Grupo de Estudos de Doença Inflamatória Intestinal do Brasil. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Basicamente, foram esses documentos que nós utilizamos para poder estar falando um pouquinho, abordar o paciente com COVID em unidade de CTI. Nós sabemos que ainda não existem evidências científicas especificamente com esse tipo de paciente. Então, os especialistas têm feito recomendações, basicamente baseado na sua expertise e no que nós já temos já de evidência em literatura para paciente crítico. Bom, agora nós vamos adentrar no ambiente da terapia intensiva. O que acontece com esse paciente com COVID-19 que fica grave, né? Então, a literatura ela já descreve o que acontece com esse paciente crítico, com esse paciente grave. Então, ele vai cursar uma fase de 1 a 2 dias, uma fase mais aguda, 3 a 7 dias depois, uma fase que seria a fase que a gente consegue até nutrir de uma maneira mais tranquila. Claro, a terapia nutricional ela sempre vai ser precoce, né? Mas dessa primeira semana, ela é marcada por um intenso catabolismo. Mas não quer dizer que depois de uma semana, 10, 15 dias de internação na terapia intensiva, que esse catabolismo ele não aconteça. Ele acontece de maneira severa e a gente vai ver isso mais à frente. Depois, uma fase de reabilitação, que é o que a gente quer, né? A gente quer que o paciente com COVID entre no CTI que tenha os dias contados, né? Então, é um ambiente que eu tenho um carinho muito especial e agora a gente vai falar um pouquinho nesse contexto de COVID. As condições para nutrir esse paciente que fica grave, elas não mudaram, tá? Então, o que a gente vai falar aqui são situações que no dia a dia, quem está ali na beira do leito, e agora, na verdade, não mais estão na beira do leito, está de longe, né, trabalhando arduamente de longe, porque falando, né, com os colegas que estão dentro de terapia intensiva, um pouco de angústia, né, de não poder estar ali, e tem os que estão, né, então, mas enfim, as condições para nutrição: estabilidade hemodinâmica, uma hipoxemia estável, hipercapnia e acidose metabólica compensada e permissiva. Então, aqui seriam os parâmetros para a gente startar a nossa terapia nutricional. De novo, né, aquele algoritmozinho: oral, enteral e parenteral. Pensando que esse meu paciente, ele ainda é pré-intubação e ele tem alguma condição de alimentação por via oral, a gente pode pensar na dieta via oral sim, com suplementação, com adequação. Mas são pacientes que evoluem muito rápido, que vão para o tubo, né? Então, a gente vai pensar numa terapia nutricional precoce, né, dentro das 48 horas. E se houver limitação do uso do trato digestório, a gente vai pensar na questão da parenteral. E a parenteral, ela vem sendo descrita pelas sociedades, né,
E a gente tem um time para avaliar a tolerância desse paciente em relação à dieta enteral, se não é o caso, inclusive, de se fazer uma complementação com o parenteral. Mas acredito que as pessoas estejam conseguindo, os profissionais, fazer mais a utilização do trato digestório. Eu trouxe isso daqui, essas figuras, né? Até para a gente poder, tem muito profissional que não tem contato, mas são formas de ventilação não invasiva pré-intubação que podem, apesar de algumas já terem contraindicação, especialmente no tratamento do COVID, podem ser utilizadas. E aqui o Pierre Singer, que é o autor desse paper, ele faz o seguinte questionamento: a gente vai comer, a gente vai dar de comer ou o paciente ele vai respirar, né? Então, aqui é o helmet, né? A gente fala full face, que até nessa foto o paciente ele já está com a sonda. Aqui o catéter nasal de alto fluxo, o catéter de O2 comum, uma macronebulização, que ela tem um orifício aqui que não impede a passagem da sonda nasointeral, e aqui já com uma pressão de oxigênio, a gente fala inclusive no dia a dia VNI, mas os outros também são ventilações não invasivas. Então, o que tem sido falado, né, em relação a esse tipo de ventilação? Que muitas vezes os pacientes acabam ficando em dieta zero por medo da equipe ou porque realmente não tem condições dele fazer a dieta via oral e ele acaba não recebendo o aporte nutricional adequado, tá? Mas não é uma contraindicação à nutrição. E aqui a BAPEN, né, nessa recomendação, nesses pareceres, ela coloca que é para a gente ter, sim, atenção ao aporte nutricional que realmente esses pacientes em VNI recebem. Não é achar que eu estou dando um suplemento e ele aceita parcialmente algumas refeições que está ok. São pacientes potencialmente graves, né? Especialmente quando eles já estão dentro da terapia intensiva. Então, manter sempre a cabeceira elevada, utilizar procinéticos e se até 2 dias esse paciente não estiver recebendo aquilo que ele realmente precisa, considerar fazer terapia nutricional, suporte nutricional. E aqui faz menção da avaliação de resíduo gástrico, né? Considerando como ponto de corte um resíduo gástrico que seria aceitável menor que 500 ml e se aferido a cada 6 horas, tá? Bom, porém, aqueles pacientes que evoluem com passagem de catéter nasointeral, né? A dúvida é qual é o posicionamento, né? Então, a gente tem visto a questão do uso da endoscopia, que eu até botei aqui embaixo, né, interrogada, e existe também um documento da BAPEN falando a respeito desse posicionamento do catéter pós-pilórico. O ideal é passar a sonda e deixar a nível de estômago, o que já é preconizado, né? E caso esse paciente não tolere, fazer uso de procinético, medidas que não seja necessário utilizar endoscopia, tá? Pela questão dos aerossóis. E fazer a mensuração do resíduo gástrico com esse ponto de corte de 500 ml para monitorizar a tolerância. Em relação à oferta calórica, né, que eu coloquei para vocês, o que a gente tem em relação às sociedades, o que elas recomendam, a Braskem, ela recomenda fazer uma dieta hipocalórica, né, de 15 a 20 calorias por quilo nos primeiros dias de terapia intensiva e a partir do 4º dia evoluir para 25 calorias quilo. E não recomenda a utilização de calorimetria, que também não é a nossa realidade aqui no Brasil, né, salvo alguns hospitais privados. A Aspen, ela recomenda de 15 a 20 calorias por quilo e também não menciona a utilização da calorimetria. A ESPEN, ela diz calorimetria indireta com segurança se possível ou fazer uso de equações preditivas oferecendo menos de 70% do gasto e evoluir a partir do 4º dia ou utilizar a fórmula de Bowles de 20 calorias por quilo, né, que já era uma recomendação dela
para paciente grave do ano passado. E a AMIB, ela coloca de 15 a 20 calorias por quilo, progredindo na primeira semana até os 25 calorias por quilo, conforme a tolerância e evolução clínica do paciente. E traz para nós a recomendação antiga da ASPEN para paciente obeso, né? Então, indivíduos obesos de 30, com IMC de 30 a 50, fazer de 11 a 14 calorias por quilo, e os mórbidos de 22 a 25 calorias por quilo de peso ideal. Oferta proteica para esse paciente com COVID na terapia intensiva. Então, dieta hiperproteica, tá? Então, a Braskem, ela coloca de 1,5 a 2, mesmo havendo disfunção renal. Então, muitos doentes, eles evoluem, né, numa fase mais crítica com disfunção renal, mas que, na maioria das vezes, isso acaba se revertendo. E a gente tem um catabolismo proteico acelerado, especialmente esses pacientes mais graves, tá? Com essa sugestão de progressão. Nos primeiros dias, menor que 0,8, nos dias 3 e 5, de 0,8 a 1,2 e maior que 1,2 após o quinto dia. A ASPEN coloca de 1,2 a 2, a ESPEN 1,3, devendo ser alcançados o aporte de 1,3 mesmo no terceiro ou no quinto dia. E traz para nós, agora nessa diretriz de COVID, para utilizar 1,3 grama por quilo de peso ajustado dia para o indivíduo obeso. E sempre pensar em considerar a mobilização, tá? Sempre que possível, né? O ideal sempre, pensando em prevenir a fraqueza muscular adquirida na UTI ou a sarcopenia, é que a proteína seja dada junto com um estímulo ao músculo, né? Mas a gente sabe que, principalmente agora nesse cenário que a gente está vivendo, risco de contaminação, a gente também não tem como fazer isso a todo momento. Mas o ideal é que exista essa parceria, sim, com os profissionais de fisioterapia e nutrição. E a AMIB coloca de 1,3 a 2 e resgata também a recomendação para obeso da ASPEN de 2016. Então, indivíduos obesos com índice de massa corporal até 40, 2 gramas por quilo de peso ideal, e os mórbidos de 2,5 gramas por quilo dia de peso ideal. Bom, em relação às fórmulas de dieta enteral, né, não existe mais, isso já tem algum tempo, alguns anos, recomendação de se fazer dietas com menor teor de carboidrato, numa intenção de produzir menos CO2, né, e aumentar lipídio, ou fazer ômega 3, ou borragem, ou até mesmo uso de antioxidantes, tá? A Braskem, no parecer dela, coloca para se evitar o uso de módulos, mas pela questão de manipulação dentro da terapia intensiva, né? Então, que se instale uma dieta integral e evite ficar fazendo manipulação, porque isso também faz com que a enfermagem tenha que entrar mais vezes para poder atender esse paciente, tá? E a ASPEN coloca até uma vez ao dia, se for o caso. Mas a gente sabe que a dieta do paciente grave, ela é o quê? Normalmente ela é hipocalórica, né? Depois evoluindo para a norma, e hiperproteica. E que a gente hoje até tem muitas dietas interais, fórmulas hiperproteicas, mas dependendo do peso desse indivíduo, pensando inclusive no indivíduo obeso, a gente vai precisar fazer esse módulo. Não é também não é como vamos dizer, contraindicado fazer módulo, é evitar. Então, se você tem uma dieta integral para trabalhar hiperproteica, né, o ideal é que você a utilize para não fazer a utilização de módulo, sem necessidade. A ASPEN, ela coloca considerar fibras na fase não crítica, né? Mas até o que se tem usado no dia a dia atualmente é evitar a fibra para não ter um retardo do esvaziamento gástrico nesses pacientes, tá? Mas também não é uma contraindicação. Utilização de fórmulas com alta densidade calórica e, se possível, infusão contínua. E a questão da dieta polimérica oligomérica, né? Os últimos guidelines que a gente tem para paciente crítico, sempre a primeira opção, dieta polimérica, mas claro, se o indivíduo está apresentando diarreia, né? E se eu tenho
algum tipo de intolerância, claro que eu posso fazer a utilização da dieta oligomérica. Mais do que ser polimérico, oligomérico, a gente vai sempre, como nutricionista, na beira de leito, agora um pouco menos, não na beira de leito, né, mais afastado, avaliar como é que é a dieta, qual o tipo de gordura que essa dieta tem, quanto de proteína que ela tem, né? Foi esse tempo que a dieta tinha um nome X e a gente usava para patologia X. Não, é o que a dieta tem para fornecer e o que a gente precisa usar para aquele paciente de maneira individualizada. O que eu vou monitorizar nesse paciente? Tudo, né? Balanço hídrico, todos os dados que eu puder obter desse paciente, gasometria, exames laboratoriais, contar com a evolução dos colegas que estão ali no front, né? Mas, enfim, avaliar sinais de intolerância gastrointestinal. Então, agentes bloqueadores que talvez sejam utilizados para manobra desse tipo de paciente, não contraindico a terapia nutricional. Então, se esse paciente não tem distensão abdominal, está vomitando, nada, não tem por que não nutrir. Protocolo de resíduo gástrico, eu coloco aqui como interrogação, mas a Aspen e a Abapen trouxeram essa informação de monitorização de resíduo gástrico, então com aquele ponto de corte de até 500 ml. Dosagem de triglicerídeos para pacientes que estejam sedados com propofol, lembrando que o propofol ele é a base de gordura, então 1,1 caloria por ml, tá? Então a gente tem que considerar, isso aumenta a oferta desse paciente. Então, a gente tem que monitorizar se o nível de triglicerídeo está aumentando ou não e tem que descontar da nossa oferta da dieta, se for o caso desse paciente precisar ficar sedado com propofol. Sinais de realimentação, então, especialmente fósforo, mas também o potássio, o magnésio. E aí, se a gente realmente, se esse paciente evoluir com síndrome de realimentação, a gente vai dar um break, né, e evoluir de maneira mais lenta a nossa dieta interal, tá? E o controle glicêmico, que já é pertinente do cuidado em relação ao paciente grave. Se esses pacientes precisarem ser pronados, se é uma manobra para melhorar a parte pulmonar ventilatória desses pacientes, né, a gente vai tentar manter a cabeceira elevada o máximo possível, né? Então, aqui tem as recomendações da Braspen e da Espen. Esses pacientes fiquem com procinético regular prescrito, tá? E que a dieta ela seja pausada 1 hora, sempre 1 hora antes de movimentar o paciente. E aí você pode ali puxar o resíduo gástrico que tenha no trajeto da sonda, se for o caso, tá? Manter uma forma hipercalórica, hiperproteica sem fibras, né, com uma velocidade reduzida ou de acordo com o protocolo do seu hospital, tá? Mas o que todas as sociedades querem dizer para nós é que não precisa parar a dieta interal se esse paciente for pronado, ok? E mais ainda, se esse paciente tiver com parenteral, aí que não precisa mesmo. O ECMO, né, que é uma forma de oxigenação, mas que também não é tanto a nossa realidade aqui, é só para dizer que hospitais que façam, né, tem alguns hospitais privados que fazem, não é contraindicado nutrir, tá? Então, vai iniciar com uma dieta interal trófica, conforme né, é o protocolo desse serviço de nutrição, de equipe multidisciplinar, e vai evoluir conforme a tolerância do paciente. Após extubação, é o que a gente quer, que o paciente entre no CTI, que ele consiga ser nutrido e que ele seja extubado e tenha alta, né? Esse é o trajeto que a gente espera desses pacientes. No ESP, ela chama atenção, avaliar a disfagia, fazer adequações, óbvio, em relação à dieta oral, se necessário, fazer terapia nutricional ou parenteral suplementar. Então, se esse paciente voltar com uma dieta oral, a gente não pode simplesmente suspender a interal, né? Então, fazer aquele desmame. E, de novo, fala sobre mobilização e exercício no pós-extubação, tá? Então, lembrando lá daquele primeiro slide que eu coloquei em relação ao catabolismo proteico, na verdade, o CTI, ele é o lugar que a gente fala é a pandemia da sarcopenia, tá?
Então, a gente tem descrito, esse trabalho foi avaliado com ultrassom, perda de massa muscular. No 10º dia de UTI, houve uma perda de quase 18% de massa muscular esquelética. Vocês podem ver aqui, né, a área de massa muscular, aqui no D1, no D7, mostrando aqui no D10 essa aberração de perda de massa muscular, tá? Isso daqui é uma coloração de biópsia também que foi realizada nesses pacientes. Então, aqui você vê a célula muscular linda, rosadinha, e aqui no D7 já ela esparçada, ok? Então, é uma catástrofe em relação à perda de massa muscular desses pacientes. Então, a fraqueza muscular adquirida na UTI, né, é a sarcopenia do doente na UTI, né, porque tem outras causas que podem estar levando a essa perda de massa muscular, né, uma fraqueza generalizada, que a gente fala dos músculos, dos membros proximais, dos músculos respiratórios e dos músculos da cavidade orofaríngea, né, eu botei até a fotinho aqui. Então, essa musculatura aqui, ela vai sofrer pela inutilização, pelo tubo e pela perda da massa muscular mesmo, tá? Então, a gente diz que os pacientes que saem da UTI, né, e que saem do hospital, eles são sobreviventes. Então, ficam acamados, né, são pacientes que em desuso, né, então desuso da musculatura, acamados, fazem uso de medicações, sedação, drogas para poder fazer uma ventilação melhor. Isso tudo pode fazer essa perda de massa muscular, aumento exacerbado de hormônios catabólicos, uma resistência anabólica aumentada, especialmente nos indivíduos idosos, e a gente tem dados do EpiMed, né, que é uma base de gestão de doentes internados em UTI, que a média de idade mais prevalente dentro das UTIs é em torno de 63 anos, né, então esses indivíduos obesos, idosos, eles cursam com resistência anabólica, resistência à insulina, e aumento de proteólise, a própria desnutrição iatrogênica, né, que a gente diz, proteólise, aumento de citocinas, e aqui a gente tem a tríade, né, fragilidade, que é o máximo da síndrome geriátrica, com o indivíduo com doença de base, perda de peso, a sarcopenia, que é a redução da função, a doença muscular, de força e massa, e aqui a fraqueza muscular adquirida na UTI. Então, a gente tem um indivíduo que ficou na UTI sendo agredido, né, não só pela doença em si, pelo insulto, mas por todo esse processo, e juntando a questão da nutrição, eles podem cursar com algum tipo de má absorção ou ficaram em algum momento sem receber a terapia nutricional adequada, mais a imobilidade, serem acometidos por essa fraqueza muscular adquirida na UTI. O que a gente pode levar de mensagem, né, em relação à terapia nutricional do paciente com COVID grave? Esse paciente, então, estando na unidade de terapia intensiva, nós já podemos, então, classificá-lo como risco nutricional e devemos instituir precocemente a terapia nutricional de maneira individualizada, né? Sempre priorizando todas a via, né, do trato digestório como a via principal, mas não sendo possível efetivamente nutrir, vamos utilizar outras formas, como a nutrição parenteral complementar ou a nutrição parenteral total. Estabelecer metas, mesmo não estando tão presente na beira de leito, né, fazendo exame físico, fazendo avaliação antropométrica. Vamos utilizar dos meios remotos para poder estar obtendo o maior número de informações e, dessa forma, poder fazer o melhor acompanhamento desse tipo de paciente, estabelecendo meta calórica, estabelecendo meta proteica, fazendo alteração de conduta se for necessário. Estou utilizando dieta polimérica, mas meu paciente não está tolerando, então eu posso tentar utilizar uma fórmula oligomérica. Atenção, né, à suspensão desnecessária da terapia nutricional. A gente sabe, né, que é uma coisa muito comum. Por medo
quando a gente pensa na situação de prona, medo dos profissionais, inexperiência. Muitas vezes a dieta é suspensa sem ter necessidade. E mais do que nunca, se eu consigo estabelecer metas, se eu consigo nutrir a maior parte do tempo esse meu paciente de maneira segura, de maneira adequada, eu vou estar prevenindo o risco de sarcopenia, o risco de fraqueza muscular adquirida na UTI. A gente tem sempre que buscar uma visão à frente, pensando se eu não estou nutrindo de maneira adequada esse paciente, quando sair, né, ou da unidade de terapia intensiva indo para um quarto, indo para uma unidade semi-intensiva, e até mesmo depois uma alta para casa, como que eu vou estar devolvendo esse paciente para o meio dele novamente, né? Então, a gente sabe que nós já abordamos que é o local propício para esse paciente ter um catabolismo intenso de massa muscular. Então, vamos, através de metas, através de acompanhamento e intervenção, prevenir, né, que esse paciente tenha prevenir e favorecer que esse paciente ele tenha uma melhor qualidade de vida no pós-alta. Bom, era isso que eu tinha para dividir com vocês. Eu sempre tenho muito carinho em estar abordando o paciente que está em unidade de terapia intensiva. A maior parte dos anos da assistência, da minha trajetória nutricional foi dentro de CTI, tanto instituição privada quanto instituição pública. Então, é com muito carinho. E a gente tem que pensar nesse momento, que é o momento fundamental para a gente estar trabalhando em equipe, como a gente depende, né, para que a nossa meta, a nossa prescrição nutricional seja efetivamente realizada, como a gente vai depender do profissional que está lá na ponta. Então, da copeira, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, né? Então, o trabalho dessa equipe multidisciplinar, ela é fundamental para que toda a minha proposta de tratamento, de terapia nutricional para esse paciente seja efetivamente concretizada. Eu agradeço, aqui está meu e-mail, e estarei à disposição para fornecer material, para discutir, para trocar figurinhas. Eu agradeço novamente ao CRN e se cuidem.